estudantes, tudo bem com vocês? Já estava com saudades. Vamos para mais uma aula de literatura comigo? Todo mundo aí, professora Dai, todo mundo já conhece, né? Professora Daiana. Então vamos começar. Ouvir e ler histórias é uma aventura. Está pronto para começar mais uma? Vamos então. Gente, a aula passada a gente começou a explorar o mapa de histórias. Todos lembram, não é mesmo? Ah, isso mesmo. E ele está aqui. Agora eu quero perguntar, quem lembra qual foi o elemento que nós colocamos lá no mapa de histórias? Ele, inclusive, já está lá, vocês estão vendo, né? Isso, nós colocamos um dos personagens, na verdade, o personagem principal, o Zelito, vocês lembram dele? Isso mesmo, ele está aqui. A gente colocou ele aqui na parte da cidade porque ele morava numa cidadezinha, enfim. E quem lembra o nome da história? Ó, já vou pegar para vocês, inclusive. Aqui, pessoal, na verdade, Prendedor de Sonhos. A gente falou sobre sonhos, não é mesmo? Então, do autor João Manzanello Carrascosa e as ilustrações da Juliana Bolini, editora Scipione. Então, essa foi a história da aula passada. É legal porque a gente vai sempre relembrar, para a gente pegar um pouquinho lá do que aconteceu e do que será que vai acontecer nessa aula, certo? Então, eu vou deixar aqui a obra fazendo parte da nossa mesa e vamos continuar então, porque a gente tem que descobrir o que vai acontecer hoje, certo? Agora, então, que a gente já relembrou, né, só pra gente retomando ali, o Zelito e Prendedor de Sonhos, a história da aula passada. Vou perguntar para vocês, então, qual será o destino da aula de hoje? Lembram também da bússola, né, que é uma bússola que lá nos direciona para o mundo das histórias. E hoje ela está direcionando para um outro lugar. Que lugar será que nós vamos explorar hoje? Não sei, mas como a gente sempre faz em toda aula, para nós entrarmos nesse mundo das histórias, nós temos então que descobrir algumas coisas, certo? Lembram dessa perguntinha aí, pessoal? O que cabe num livro? Nossa, a gente já refletiu sobre isso o ano passado e nós vamos continuar pensando nisso, porque afinal, dentro de um livro, cabem muitas coisas, né? E vocês perceberam, né? Aqui na mesa nós temos o nosso livro e daqui hoje vai sair um elemento que vai nos dar a dica de que história nós vamos trabalhar, certo? Então, o que cabe num livro mesmo, pessoal? Cabe um mundo de história. Cabe um mundo de histórias, gente. E dentro das histórias cabe muitas coisas. Então, o que será, gente, que vai estar aqui dentro do livro hoje? Vamos ver, então? É o momento, a gente chegou ao momento. Nossa! Pessoal! Olhem só! Vocês conseguem identificar? Uma chave! Mas não é qualquer chave, não é mesmo? É uma chave de um tamanho certo, né, diferente das chaves comuns, não é mesmo? Olha só, é uma chave gigante! Será que é a chave de um castelo? De quem será esse castelo? Por ser uma chave desse tamanho, tem que ser um castelo muito, muito grande, não é mesmo? Será que estamos falando de um castelo de um gigante? Nossa, pessoal! Eu acho que nós acertamos a charada. Será que vamos falar de gigantes hoje? Vamos então pensar um pouquinho mais sobre isso? Já que estamos pensando que as histórias hoje vão tratar de gigantes, vou deixar a chave aqui, certo? Quero perguntar para vocês então, que histórias com gigantes você aí conhece? Ah, eu tenho certeza que já estão lembrando de várias. Isso, de alguns filmes, quem sabe, que viram? De alguma história que leu? Isso mesmo, ou que ouviu, né? Agora, então, como vocês estão pensando aí, eu vou chamar a participação de um estudante, o Miguel, isso mesmo, Miguel Antônio Garcia Fernandes. Ele é lá da Escola Municipal Walter Horn e ele é do 3º ano. E ele vai responder essa pergunta, que história com gigantes você conhece? Vamos ouvir quais histórias o Miguel conhece? Então vamos lá! Sou Miguel Fernandes, tenho 7 anos, sou do 3º ano da Escola Walter Horner. Os gigantes das histórias são Hulk e Thanos, que eu conheço, e também o João e Pé de Feijão. Gente, vocês viram quais foram os gigantes que o Miguel trouxe para nós conversarmos? Vocês tinham pensado nestes também? Então, vamos então ver
quem são esses gigantes, né? Que todo mundo aí já conhece, mas não custa a gente relembrar. Gente, quem já viu aí o Hulk nos filmes ou nas histórias em quadrinho? Ele é um personagem muito conhecido, não é mesmo? Ele tem esse tom, né, esverdeado, essa cor verde. Ele era chamado de gigante esmeralda, porque nessa pedra esmeralda tem esse tom, né, esverdeado, verde. Então, ele também pode ser considerado um gigante, porque ele é bem maior do que um homem comum, não é mesmo? E ele é um super-herói um pouco diferente, né? Ele não é um super-herói comum também, né? Ele quebra um pouco as nossas expectativas, às vezes a gente não sabe, será que ele é herói? Será que ele é vilão? Né? Mas então, o Hulk, muito bem, adorei, Miguel. Outro que o Miguel falou é este outro personagem também de histórias em quadrinhos, né? Onde começou, né, toda essa escrita pensando nesses super-heróis, e agora nos filmes que também nós vemos, né? Quem lembra mesmo? É o Thanos, muito bem. O Thanos, então, ele é considerado um titã. Esses titãs eram gigantes de histórias muito antigas, chamadas mitos, mitologia. Então, o Thanos é um desses titãs, né, que tem grandes poderes. E outra, ele é considerado um super vilão, certo? Ele é um antagonista, diferente do Hulk, que é considerado um super-herói, né? O Thanos é considerado um antagonista, ou seja, um vilão muito, muito, né, malvado, vamos dizer assim, né, ele quer acabar com o universo, enfim. E o último que o Miguel falou é um muito conhecido por nós, que muitas vezes já ouvimos essa história, com certeza. Quem aí já ouviu a história de João e o pé de feijão? Então eu trouxe ali uma imagem para vocês e nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa imagem então. Então, olha só, gente, agora nessa nossa conversa inicial, nós já relembramos algumas histórias que aparecem esses seres que são considerados gigantes, né? Então, olha lá. Gente bem alta. Gente, os gigantes, então, eles fazem parte dessas histórias que nós ouvimos há muito tempo. Então, são personagens que aparecem principalmente nesses mitos, como eu falei para vocês, que são histórias muito antigas. E, como vocês viram na outra tela e agora mais uma vez, o João e o Pé de Feijão, que é uma história, né, um conto, ele é muito conhecido por nós, né? Mas não existe só o gigante dessa história, afinal, né? Existem muitos outros tipos de gigantes. Então, hoje nós vamos começar a pensar um pouquinho mais sobre essas histórias e sobre esses diferentes tipos de gigantes, combinado? Mas como o Miguel bem falou ali por último, no João e o Pé de Feijão, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre este gigante em especial, sobre esta história, certo? Então, os gigantes, eu até trouxe aqui o livro que está mostrando aí para vocês na tela. Então, o que diz aqui? Que essa figura, né, desse gigante, essa figura altíssima, né, ele surge em vários mitos, como eu falei para vocês, e eles representam força, o selvagem e o medo, pois afinal os gigantes, eles eram seres muito difíceis, né, de serem vencidos pelos heróis. Então, isso é importante a gente pensar. Olha só, eu vou deixar esse livro fazendo parte da nossa mesa aqui também. Agora que eu falei, então, um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouco sobre esta personagem que vocês estão vendo, essa imagem, que é um homem, e o nome dele é Joseph Jacobs. Isso mesmo. Gente, ele é um dos primeiros autores que fez lá o registro dessa história. Lembra que a Prof. Dai já falou ano passado? Vou falar novamente. Os contos de fada, eles eram da oralidade, ou seja, eles eram narrados. Eles não eram registrados muito antigamente. E autores como Joseph Jacobs foram pessoas que ouviram essas histórias e começaram a registrá-las. Certo? Ele não foi o primeiro a fazer a versão do João e o Pé de Feijão, não. Teve outra pessoa, mas ele foi quem deixou essa versão, essa história, mais conhecida. Importante a gente conhecer. Gente, então só pra gente se localizar. Essa história não é de origem aqui do Brasil, mas ó, para nós nos localizarmos, aí onde vocês estão vendo circulado é o Brasil, onde nós estamos, o nosso país. E essa história, ela é de origem da Inglaterra, isso mesmo, esse país que fica lá no continente europeu. Então, para nós percebermos que existem diferentes histórias ao longo do mundo, mas que chegam até nós, né? Porque elas são narradas. Olha só que interessante. E principalmente que agora elas são registradas, né? Isso faz com que as histórias fiquem mais perseverantes, né, na nossa memória.
Então, olhem só para vocês conhecerem. Esta é a obra, não é a capa, né, da primeira publicação, mas para vocês conhecerem que este é, então, a obra que o Joseph Jacobs compilou, ou seja, ele ouviu esses contos e escreveu, né, registrou, e entre eles está o João e o Pé de Feijão. Gente, lá em 1890, e ele deu o nome de Contos de Fadas Ingleses, né, como eu falei, lá de origem da Inglaterra. Então, agora que a gente já falou bastante e estamos falando de João e o Pé de Feijão, você deve estar achando assim, Prof. Dai, agora a gente já sabe a história de hoje, é João e o Pé de Feijão. Vocês estão achando que é? Não é não, mas a gente vai descobrir agora. Gente, a história de hoje, então, é João e os 10 pés de feijão. Vocês já ouviram essa história? Só que aqui tem uma história, só que não tem uma versão só. Tem 10 versões. Isso mesmo, 10, gente. Vocês já pensaram em 10 pés de feijão diferentes? Mas os autores dessa história pensaram. E hoje nós vamos nos divertir com uma dessas versões. Olha só. Então, essa história, ela fala um pouquinho da ideia do João e o Pé de Feijão, mas como eu falei, com várias versões diferentes, no caso, 10. Agora, então, eu vou apresentar os autores, né? Este é o José Roberto Toreiro. Essa história não foi feita só por ele, foi feita por mais um autor. Os dois é muito interessante porque eles escrevem juntos, isso mesmo. Então, eles planejam juntos, um começa escrevendo a primeira versão, passa para o outro reescreve e assim vai até eles deixarem o texto do jeito que eles imaginavam. É muito interessante, eles fazem isso há mais de 20 anos e eles têm uma série de livros. Querem ver? Já vou mostrar para vocês. Vou mostrar o outro autor, tá bom? É o Marcos Aurélio Pimenta. Então, esses dois, o José e o Marcos, eles escrevem a 4 mãos, ou seja, os dois fazem toda a construção da história juntos, né? Como eu falei para vocês, este não é o único livro que eles fizeram, não. Eles fizeram já muitos livros juntos, mais de 10. E entre eles estão algumas obras aqui, certo? Vou mostrar para vocês. Então, outras obras, inclusive, é de autoria dos dois, certo? Então, como vocês podem ver ali, Chapeuzinho, né? Deixa eu achar aqui para vocês. Chapeuzinhos Coloridos, Branco, Belo e Cinderelo. O próximo ali que vocês estão vendo é Branca de Neve e as 7 versões. Tem mais algumas aqui que eu quero mostrar para vocês. As Belas Adormecidas e algumas Acordadas. 33 porquinhos, e aí vocês estão vendo também Joões e Marias. Então, gente, todas essas obras aqui têm a mesma característica, ou seja, elas nos provocam a escolher uma opção. Vai chegar um momento da história que vocês aí vão ter que escolher uma opção para saber qual caminho a história vai tomar. É uma ideia de interação com o leitor. Esses autores fazem isso muito bem e tem várias histórias, não somente essas, que eles fizeram isso. Então, vocês estão preparados para conhecer agora o ilustrador? O ilustrador da nossa obra de hoje é o Jean-Claude R. Alphen. Isso mesmo, ele nasceu na França, mas já mora no Brasil aqui há muito tempo. E ele começou a sua vida profissional como cartunista, isso mesmo. Agora faz mais de 20 anos que ele se dedica apenas a ilustrações de literatura infantil. E nós vamos ver, são belíssimas. Gente, além disso, eu trouxe algumas obras que são de autoria do nosso ilustrador, para vocês conhecerem, certo? Aqui, essas duas primeiras, como vocês podem ver, ele ilustrou, são de outros autores e ele fez a ilustração. Aqui do Flávio de Souza, o autor, ele ilustrou, e aqui do Graciliano Ramos. E ele também tem obras que ele tem autoria total, ou seja, ele fez tanto o texto quanto as ilustrações, certo? Gente, conhecemos agora um pouquinho mais sobre os autores e sobre o ilustrador, e chegou a hora da história. Já deixei vocês curiosos, né? Vamos para o nosso momento, então? Todo mundo preparado? Respira fundo aí e vamos lá. Vou te contar. A história vai começar. Vamos lá. João e os 10 pés de feijão, de José Roberto Toreiro, Marcos Aurélio Pimenta e ilustrações de Jean-Claude R. Alphen, da editora Companhia das Letrinhas. Era uma vez um menino chamado João que vivia com sua mãe num casebre bem longe da cidade. Eles eram pobres, muito pobres, pobres de dar dó.
Só o que tinham era uma vaca e viviam de vender seu leite. Mas um dia, quando João foi ordenhá-la, não saiu nenhuma gota. Então a mãe de João disse: meu filho, nosso dinheiro acabou e nossa vaquinha secou. Vá até ao mercado e veja se alguém quer comprá-la. João pegou o animal pelo cabresto e foi até a cidade. Porém, antes que chegasse lá, um homem de cavanhaque lhe perguntou: ei, garoto, não quer trocar essa vaca por um grão de feijão? Essa é boa! O senhor pensa que eu sou bobo? Mas é um feijão mágico. Mágico? Não vou contar o que ele faz, senão estraga a surpresa. Mas é só você plantá-lo numa noite de lua cheia e no dia seguinte vai ver o que acontece. João achou que era muito melhor ter um feijão mágico do que dinheiro e assim trocou sua vaca com o homem de cavanhaque. O menino voltou para casa todo feliz, achando que tinha feito um ótimo negócio. Porém, quando sua mãe viu o feijão, ficou muito triste. Você trocou nossa vaquinha por isso? Agora vamos morrer de fome. Não, este feijão é mágico. Não existe mágica em feijão. Você foi enganado, João. Desapontada, ela atirou o grão pela janela. Mas, por uma grande coincidência, naquela noite houve uma bela lua cheia. Agora, para nossa história continuar, você vai ter que escolher que tipo de feijão a mãe de João atirou pela janela. Gente, agora é o momento de nós escolhermos que caminhos iremos tomar, certo? Então, assim, os autores, eles dão várias opções pra gente, como vocês podem ver. São 10, né? Como a gente viu no título. Olha lá, você vai escolher, será feijão roxinho? Se você escolher, vai para a página 8. Feijão vermelho, vá para a página 10. Feijão branco, vá para a página 16. Feijão preto, vá para a página 20. Feijão azuki, vá para a página 26. Feijão fradinho, vá para a página 28. Feijão rosinha, vá para a página 30. Feijão bolinha, vá para a página 36. Feijão marrom, vá para a página 40. E feijão rajado, vá para a página 44. Gente, então assim, agora é o momento de nós escolhermos. Como a gente não tá aqui um pertinho do outro, a gente vai fazer a roleta das histórias. Isso mesmo, ó, vocês vão conhecer agora. Roleta das histórias. Ali estão todas essas versões. Vamos girar a roleta e vamos ver qual vai ser a versão que nós vamos ler hoje. Vamos lá, então? 3, 2, 1 e foi! Gente, vamos ver! Olha só! Caiu na versão feijão vermelho. Qual vai ser a história? João e o pé de feijão vermelho. E qual era a página mesmo? Vocês lembram? Vá para a página 10. Então, vamos lá. João e o pé de feijão vermelho. Quando João acordou na manhã seguinte, viu que um enorme pé de feijão tinha crescido no seu quintal. Era tão alto que passava das nuvens. O garoto não pensou duas vezes e começou a subir pela planta para ver o que tinha lá em cima. Logo que passou pela última nuvem, avistou lá um castelo. Ele era muito grande, muitíssimo grandíssimo, e tinha torres vermelhas bem pontudas. João andou até o castelo e passou por baixo da porta como se fosse uma centopeia. Mal entrou e ouviu um barulho diferente. Olhando na direção do quack, quack, ele viu uma pata imensa dentro de uma gaiola de ouro. Então pensou, vou levar essa pata para casa. Assim eu e mamãe comeremos ovos fritos para sempre. João ia abrir a gaiola quando o chão começou a tremer.
O menino, então, se escondeu, sabem onde? Dentro de um sapato com muito chulé e quase desmaiou ao ver um gigante entrando pela sala. Para piorar, ele cantava assim: fi, fa, fa, fi, fó, fio, mal como eu nunca se viu. Fi, fa, fa, fi, fó, fio, mal como eu nunca se viu. O gigante vinha todo contente, mas não torceu o nariz, e então torceu o nariz e fez... Sinto cheiro de criança, urrou ele. Já chegava perto do chulerento sapato em que João se escondia, quando... Ploc! A pata botou um ovo, só que não era um ovo comum, era de ouro. O grandalhão caminhou até a gaiola, pegou o ovo e o guardou num caixote. Depois, comeu seu almoço, que naquele dia foi uma baleia inteira e um pinguim caramelizado de sobremesa. Aí deu um baita bocejo e dormiu. Quando o gigante começou a roncar, João abriu a gaiola e amarrou seu cinto no pescoço da ave. O menino estava quase saindo do castelo, porém, sempre tem um porém nas histórias. A pata fez um... bem alto. O gigante então acordou e com muita raiva: espere aí, seu ladrão, vou te dar uma lição. João saiu correndo com a pata e deslizou pelo pé de feijão vermelho, como se ele fosse um escorregador bem comprido. Já o gigante teve que descer com calma pela planta, porque era muito desajeitado. Logo que chegou lá embaixo, o menino gritou para a mãe: socorro! Tem um gigante atrás de mim! A mãe de João veio de casa com um serrote de 2 cabos e eles começaram a cortar o pé de feijão vermelho. Logo, a planta começou a tombar de lado. Foi tombando, tombando e bum! O pé de feijão caiu com tudo e o gigante também, mas ele não morreu, só ficou desmaiado. João correu até a cidade e chamou todo mundo. Quando o gigante acordou, viu que estava amarrado e cada um dos moradores do lugar segurava uma corda. Solte-me, seus insetos! Vou devorar todos vocês! Porém, João subiu em sua barriga e falou assim: não vamos soltar não, você é grande, mas os pequenos juntos são mais fortes. Então, as pessoas continuaram segurando o gigante por muito tempo. E como ele não comia nada, foi ficando cada vez menor. Acabou virando um sujeito de tamanho comum, até meio baixinho. Só aí o povo da cidade soltou o gigante, quer dizer, o ex-gigante. Ele nunca mais incomodou ninguém, virou um simples agricultor e, vejam só que coincidência, plantava feijões. Moral da história: um gigante, quando fica pequeno, não é grande coisa. Uma estrela no céu brilhou e esta história terminou. Gente, acabou nossa história e agora nós vamos pensar em algumas coisas juntos. Vamos lá, então? Gente, vocês viram o tanto de tipos de feijões diferentes que o autor apresenta? Aqui nesse caso foram 10. Vocês acham que todo esse tipo aí de feijão existe? Ou vocês acham que foi inventado pelos autores? Ah, foi inventado? Esses nomes eram muito estranhos? Será? Gente, olha só, existe sim muitos tipos diferentes de feijões, exatamente, olha só, existem alguns que nós conhecemos de uma forma mais tradicional, né? Eles são mais conhecidos, por exemplo, o feijão preto, que fome, hein? O feijão branco, esses aqui são mais conhecidos na nossa mesa, não é mesmo? Agora, nós falamos de outro feijão. E esse outro feijão, vocês acham realmente que existe? Sim, gente, está aqui. É o feijão vermelho, isso mesmo. Não é muito conhecido, a gente, né, não usa muito lá na casa, a mãe às vezes não faz muito, né, não usa muito, mas ele existe. E existe todos esses tipos de feijões que foi falado no livro. Agora eu pergunto para vocês, quais tipos de feijão você já experimentou? Eu, por exemplo, já experimentei o preto, o branco, esse vermelho eu nunca experimentei. Mas, ó, fica a dica, né?
Quem sabe a gente experimente, não é mesmo? Então, olha que interessante. O autor fez uma jogada ali, mas com feijões que realmente existem. Então, afinal, o feijão vermelho existe sim, gente. Não é invenção dos autores, não. Agora que a gente já tirou essa dúvida, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês, então, aí que eu falei que o João Pé de Feijão, com certeza é uma história que vocês já ouviram na escola ou em casa mesmo, né? E essa história que você conhece, essa versão que você conhece, ela é diferente, ela é parecida com essa que você ouviu hoje? Então, isso eu quero perguntar para vocês e quero deixar vocês pensando. Será que acontece dessa forma? O gigante fica preso ali pelas pessoas com cordas, não come e daí ainda fica, né, se torna um homem pequeno e convive ali normalmente com as pessoas? É isso que você ouviu lá na história que você já conhece? Não? Será que não? Então, essa é a parte que nós vamos conversar agora. Como vocês viram, o final da história aqui termina assim, só vou ler os últimos parágrafos, né? Então, as pessoas continuaram segurando o gigante por muito tempo e como ele não comia nada, foi ficando cada vez menor. Acabou virando um sujeito do tamanho comum, até meio baixinho. Só aí o povo da cidade soltou o gigante, quer dizer, o ex-gigante. Ele nunca mais incomodou ninguém, virou um simples agricultor e vejam só que coincidência, plantava feijões. Então, estes são os últimos parágrafos da versão João e o Pé de Feijão Vermelho. Agora, eu vou ler para vocês uma versão que é uma versão mais tradicional, mais próxima dessa que com certeza vocês conhecem, certo? Então, olhem só. Nesta obra aqui tem uma versão. O autor é do Neil Phillip, certo? Então, eu vou ler também o último parágrafo para vocês. Diz assim. Nesse momento, João saiu da tina, agarrou a harpa e correu para o pé de feijão. Mas a danada gritou, socorro! O gigante então acordou a tempo de surpreender o gatuno deslizando talo abaixo. Então, resolveu descer também, fazendo o pé de feijão vergar sob seu peso. Mais ágil e infinitamente mais leve, o menino logo estava no chão. Mamãe! Chamou, traga-me um machado depressa. A viúva obedeceu prontamente e João, num segundo, cortou o pé de feijão que desabou com o peso de um edifício, arremessando o gigante lá longe no mar, onde ele deve estar até hoje. Com a galinha para lhes botar ovos de ouro e a harpa para entretê-los com suas doces melodias, João e sua mãe viveram tranquilos e felizes até o fim de seus dias. Gente, completamente diferente, não é mesmo? Olha só, aqui inclusive fala da harpa, da galinha que botava ovos de ouro. Aqui nessa nossa versão falava do quê? Falava de uma pata, não é mesmo? Não falava de galinha. Além disso, o João não pegou harpa nenhuma, né? Pegou apenas a pata aqui na nossa versão de hoje. Além disso aqui, o que acontece nessa versão que é um pouco mais tradicional, mais clássica? O gigante, ao cair lá, ao estar descendo, né, do pé de feijão, ele é arremessado e cai ao mar e dizem que está lá até hoje, né? E nesse momento aqui, o que acontece com o gigante, gente? O gigante fica ali com fome, acaba diminuindo de tamanho e vira um homem ali de tamanho normal. Eles falaram que até uma estatura, né, um tamanho menor, né, um pouquinho baixinho, vira um agricultor e planta feijões. Gente, olha que bacana a gente ver essas criações, essas releituras que o José Roberto Toreiro e o Marcos Pimenta fizeram. Gente, é muito legal isso. Os contos clássicos permitem isso, permitem releituras e fica muito divertido, não é mesmo? Momento, então, de marcar o nosso mapa de histórias. Falamos tanto do quê? De feijão, de pé de feijão. Então, aqui dentro do nosso livro de histórias está o quê? É isso mesmo, gente, o pé de feijão. E essa história, ela se passa onde? Olha lá, fala que o João e a mãe moravam em uma aldeia distante da cidade, não é mesmo? Então, vamos colocar aqui? Vamos lá. Ó, a aldeia aqui, ó, o Zelito, né, estando aqui também, mas vamos colocar pro lado de cá o pezinho de feijão. Então, olha só, já está lá, pezinho, né, estou sendo gentil, pé grande, né, que levou até, chega a alcançar as nuvens. Pronto, gente, marcamos mais uma história aqui também na nossa memória, que não podemos esquecer. Ficamos, então,
agora com a nossa despedida. Mais uma história com um mundo de possibilidades. E não esqueçam, procurem aí. Vocês conhecem mais histórias de gigantes? Até a próxima aula. Tchau, tchau!